Ti toda honra, toda glória, todo louvor, Poderoso toda Deus. adoração pelos séculos dos séculos. O Senhor é bom, o Senhor é digno. Poderoso Deus. Não há outro tão digno de ser adorado e reverenciado Minha alma através da anseia nossa vida, por Pai. ti. Nós estamos aqui porque te amamos. Nós estamos aqui porque recebemos de ti o melhor e mais precioso presente em nossas vidas, que foi o Senhor Jesus. Porque recebemos Ele como Senhor em nossas vidas. Nós fomos salvos e hoje temos a Tua natureza. Hoje temos o Teu Espírito habitando em nós e nos guiando em todas as coisas. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu declaro uma manhã de liberdade em Tua presença. Eu declaro a manifestação do Espírito de sabedoria e de revelação, trazendo clareza para cada um dos Teus filhos, Pai, acerca dos planos que o Senhor tem para eles, Pai. Oh, em nome de Jesus, eu te agradeço pela unção que despedaça todo jugo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigado, queridos. Podem sentar, amados. Bom dia. Tudo bem com vocês? Começar o dia, né, adorando ao Senhor, louvando a Ele, reconhecendo a bondade e a fidelidade dEle. Sabe, queridos, não tem coisa melhor. Sabe que não tem coisa melhor do que ser chamado filho de Deus? Amém. Os homens têm procurado tantos títulos, né? Para se destacar, para ser reconhecido, né? Tem pessoas que não gostam nem que chame pelo nome, tem que chamar pelo título. Não é assim, mas eu quero dizer uma coisa a você. Não importa se você foi chamado nos cinco dons, mas o título maior e mais importante da sua vida é ser reconhecido como filho de Deus. Para você ser um verdadeiro adorador do Pai, aquele que adora em espírito e em verdade, você tem que ser filho. Amém? Tudo que você fizer para o Senhor, se não for filho, não vai servir de nada. Antes de qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter comunhão e conhecer o seu Pai. Para que em tudo o que você faça, você revele de quem você é filho. Você revele a natureza do Pai através da sua vida e através das obras que você realiza. Amém? Eu creio que esta manhã é uma manhã de instrução. Aleluia. Então, se você já faz essas coisas, é tempo de melhorar o que você faz. E se você ainda não faz, hoje é dia de revelação do Espírito. Amém, queridos? A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração foi sobre a importância da gente reconhecer que fomos chamados para servir. Diga, eu fui chamado para servir. Sabe, queridos, todo crente, todo cristão, todo filho de Deus, ele foi chamado para servir. E servir é uma atitude de humildade que agrada a Deus. Nós somos chamados para servir a Deus e aos nossos irmãos. Ou seja, a nossa igreja, amém? Quem serve, ele tá sempre se dedicando, né? Tendo aquele cuidado em fazer bem aos outros. E isso deixa de lado o egoísmo. Porque quem ama e quem serve não pensa nos seus próprios interesses, mas pensa no melhor para o seu próximo. Não é assim, queridos? E isso é amor. Quando todos servem uns aos outros, a igreja cresce e se fortalece. Olha que bênção, né? Servir também é um ato de amor. Diga, servir é um ato de amor. E você sabia que também é um dom? Existem muitas pessoas que elas são chamadas, elas receberam dons para servir ao corpo, para dar suporte ao corpo, seja financeiramente, seja com o seu trabalho, sabe, com aquilo que ela desempenha na igreja, mas de alguma forma ela está contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Pessoas com dom de servir, elas costumam ajudar igrejas ou ministérios para a glória de Deus, e isso em diferentes áreas, amém? Quem é o maior exemplo da nossa vida no servir? Jesus. Jesus, o mestre perfeito. Ele disse que não veio
para ser servido, mas para servir. E ele veio nos dar o exemplo, embora ele sendo Deus, ele deixou toda a sua glória e se tornou servo, para nos salvar de todo o pecado. O governo de Jesus não era mandar nos outros, mas era servir aos outros, servir aos homens. Foi com esse propósito que ele veio. E quando nós entendemos quanta honra existe em servir ao Rei dos Reis, ao Senhor Todo-Poderoso, queridos, a nossa maneira de servir não será mais a mesma. Sabe, nós estamos encerrando um ciclo, eu posso assim dizer, mais um ano, né? Que nós já estamos praticamente já nos últimos dias de 2020, glória a Deus, porque nós nos alegramos, porque o Senhor esteve o tempo todo conosco e nós triunfamos sobre todas as adversidades que enfrentamos, sobre todos os desafios, porque a nossa dependência está nele. Se temos ele, nós temos tudo, não temos com o que nos preocupar. Mas sabe que sempre no final do ano as pessoas costumam fazer balanço. As lojas, né? Eles começam a ter uma reflexão, como foi o seu ano. E sabe, queridos, na escola, os alunos, eles recebem um boletim para saber se foram aprovados ou não. Não é assim? E a minha pergunta nesta manhã seria a seguinte: o nosso mestre, que é o nosso Senhor Jesus, se ele tivesse que dar uma nota para mim e para você, qual nota seria? No tocante ao servir. Durante todo este ano, como foi a sua postura em servir ao Senhor? Então, essa é uma reflexão que nós devemos cada dia melhorar no nosso serviço, amado. Ser excelente. Ser bom não é suficiente. Até as empresas não querem aquele que é só um bom profissional. As empresas procuram profissionais de excelência. Porque profissionais de excelência são raros. E profissionais de excelência representa bem e eleva o nome da empresa. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós representamos o reino de Deus. E o nosso serviço, ele vai demonstrar a excelência de Deus em nós. Estão entendendo? Então nós precisamos cada dia nos avaliar, nos examinar para ver como nós estamos servindo ao Senhor. Lá em 2 Coríntios, eu vou ler aqui na versão transformadora, nova versão transformadora, mas você pode estar acompanhando e anotando. Em primeiro lugar, eu e você, nós temos um ministério. Você sabe o que significa ministério? Serviço. Ministério significa serviço. E ministro? Aquele que serve. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 6, diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. Porque a lei escrita termina em morte, mas o Espírito é o que dá vida. 2 Coríntios 5 e 18, diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. A palavra de Deus diz que Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ou seja, eu e você, como filhos de Deus, fomos capacitados e habilitados por Deus. Tudo provém dele, a nossa suficiência, a nossa capacidade. Amém? O seu potencial e o meu potencial foi ele que deu. É por isso que tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que tiver a ver com o seu serviço, deve glorificar a ele. É por isso que se fizer de qualquer maneira ou meia boca, não vai glorificar a Deus, porque Deus não faz isso conosco. Amém, queridos?
Então, se eu e você fomos habilitados e capacitados para sermos ministros dessa nova aliança, ministros do Espírito, aqueles que não são mais guiados por sentimentos, aqueles que não são mais guiados por homens, aqueles que não são mais guiados por circunstâncias, mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Tudo aquilo que você fizer, meu querido, você tem que fazer pelo Espírito. Deus não nos chamou para servir de forma carnal, como o mundo serve. Porque o mundo sempre serve com uma segunda intenção. Com algum tipo de interesse. Ele, por causa de algo que ele tem para ganhar, então ele se comporta de uma forma até ganhar. Estão entendendo? Mas o Filho de Deus, ele não trabalha assim. O Filho de Deus sabe o preço que Jesus pagou pela vida dele e sabe que a sua vida foi mudada. E como gratidão, ele fez de Jesus o Senhor da sua vida. Então, Senhor é aquele que manda, servo só apenas obedece. Se eu sei que eu sou capacitada e habilitada por Deus para ser esse ministro da nova aliança, amados, eu tenho que observar como é que eu estou servindo. E a nossa vida está totalmente voltada ao servir. Você serve na sua família, você serve no seu trabalho, você serve na escola onde você estuda, você serve na igreja onde você congrega. Sabe, nós estamos sempre servindo. Nós fomos criados com a natureza do Pai para servir uns aos outros. E não servir por obrigação, ou não servir com segundas intenções, mas servir porque amamos. Porque a nossa natureza é a natureza do Pai. Entende isso, queridos? Deus, tudo que Ele faz além. E assim deve ser o nosso serviço. Nós não devemos fazer somente aquilo que nos é pedido. O excelente, ele sempre faz além. Por isso ele se destaca dos outros. Porque aquele que só faz o que é pedido, ele ainda faz e ainda fica vendo horário, e ainda fica vendo o que os outros fazem, ainda fica fazendo comparação. Daqui a pouco ele está insatisfeito com liderança, está insatisfeito com o patrão, está falando mal da empresa. Nada está bem. Porque ele apenas serve, mas não serve com excelência. E ele não entende que a palavra de Deus, que é o nosso manual de vida, ela nos ensina que em tudo que fazemos, inclusive servindo na nossa empresa, ao nosso patrão, nós devemos fazer de todo o coração, entendendo que é o Senhor que nós estamos servindo. Sabe, as pessoas que nos veem, o patrão, ele pode até ser limitado, né, naquele salário que ele combinou com você, para você trabalhar. Mas sabe, queridos, a sua excelência em servir vai lhe promover. Não tem como você ser excelente e não ser promovido. Porque isso vem de Deus, isso é uma lei, queridos. Não tem como, olha, eu sou prova de alguém que entrou numa empresa como vendedora, não tinha nenhuma experiência, muito nova, atendia no balcão. E era aquilo que eu sabia fazer, mas à medida que eu fui trabalhando, que eu fui aprendendo, que eu fui tendo a iniciativa de fazer o meu melhor, eu comecei a ser observada pelos meus patrões. Mas eu nem tinha câmeras para me observar. Mas eles ficavam no primeiro andar e lá era aberto a parte de cima. Geralmente eles ficavam de lá observando todo o movimento da loja. E eu nem imaginava que eu estava sendo observada. E quando eles passavam e viam eu organizando aquilo, eu colocava tanto amor naquilo que eu fazia. Eu não tratava os clientes como mais um. Porque era por causa deles que eu estava empregada, era para atendê-los. Estão entendendo? Às vezes, queridos, os clientes faziam fila para ser atendido por mim. Tinha pessoas desocupadas, mas eles decidiam me esperar para atendê-los, porque gostavam do atendimento. Vocês já viram isso? Vocês já chegaram numa loja que vocês nem têm tanto interesse em comprar, mas vocês querem ver as novidades, mulheres, né? Porque os homens dizem, não sei que história é essa de ir ver.
Vai logo e compra. Mas mulher, ela tem que ver as novidades, ela tem que comparar preço. Não é assim? São os detalhes que nos fazem especiais. Nós somos mulheres sábias, não chegamos no primeiro lugar e compramos, não. Nós pesquisamos. Nós compramos o melhor e por melhor preço. Ô, glória! Isso é dom de Deus. Não é, queridos? Mas nós já entramos em lojas assim, sem muito interesse de comprar, mais para ver a novidade. Mas a gente é tão bem atendida que a gente fica constrangida em sair de lá sem comprar nada. Mas e o contrário? Você está com dinheiro, está precisando, vai para comprar. Mas você é tão mal atendida que você desiste de comprar ali, vai comprar em outro lugar. Agora imagina isso no reino de Deus. As pessoas chegam na igreja cheias de creca, né? Tem pessoas que já passaram por hospitais, por situações e estão precisando de milagres. Tem pessoas que estão com a alma destroçadas. Sabe, existem pessoas com todo tipo de situação. Onde elas vão procurar ajuda? Na igreja. Quem é a igreja? Diga eu. Eu e você. Então elas vêm buscar socorro em nós. E elas vêm para um culto como esse. Muitas vezes é a última tentativa delas. E quando elas chegam lá na porta, como será que elas são recebidas? Ontem nós tivemos aqui uma confraternização do diaconato. E até conversamos algumas coisas, né? A importância de ser bem recebido, a importância de servir bem. E pessoas, né, já dando testemunho que foi uma das coisas que a atraiu para estar aqui. Foi a forma como elas foram recebidas aqui. Numa loja, você ganha o cliente. Mas no corpo de Cristo você ganha uma alma. E não tem preço. Porque cliente ele pode mudar amanhã. É só encontrar outro que serve melhor a ele. Mas uma alma que você tirou do inferno, meu querido, não tem preço. E isso apenas fazendo algo tão simples que você foi chamado para fazer. Mas o amor a Deus, você faz com um coração envolvido. Atendendo pessoas não por números. Faz toda a diferença. Né? Nas empresas, quando você faz treinamentos, essas grandes empresas que treinam seus funcionários, eles já instruem e ensinam para aprender o nome do cliente. Porque ele disse que ouvir o nome é algo doce aos ouvidos. As pessoas gostam de ser atendidas pelo nome. Se torna pessoal, é como se ela fizesse parte daquela família, daquela empresa, entendeu? Assim devemos, amados, se as empresas usam dessas estratégias e ferramentas para poder crescerem e avançarem, agora imagina o corpo de Cristo. Sabe, às vezes, nós damos mais prioridade às coisas que são terrenas, passageiras, naturais. E quando se trata do reino de Deus se der tempo, se eu não estiver cansada. Está sempre com algum argumento. Está sempre com alguma justificativa. Eu vou te dizer, se Deus tivesse olhado para nós dessa forma, eu e você estaríamos perdidos para sempre. Porque foi escolha do homem, amado, desobedecer a Deus e dar crédito a outra voz que não foi a voz do Criador. E por causa disso, e Deus tinha avisado a ele como seria o destino dele, mas ele decidiu dar ouvido a outra voz, e por causa disso, ele trouxe todo tipo de destruição para um mundo que era perfeito. Porque a terra era perfeita. Porque quem governava era Deus. E o homem governado com Deus, estava tudo, sabe, andando em harmonia. Mas por causa da desobediência, o caos veio sobre a terra. Todo tipo de maldição. Mas sabe que Deus não olhou assim e disse, eu vou deixar agora, te vira por conta deles, foi vocês que escolheram. Eu avisei, não te avisei? Agora, ó, vou criar outro plano, vou fazer de outra forma. Vocês já estão perdidos. Deus fez isso. Deus não desistiu de mim e de você. Deus nos amou tanto que não importa o que você fez, não importa o que eu fiz,
Ele me amou do jeito que eu estava e deu o seu melhor por mim. Que investimento alto o Pai fez na minha vida e na sua vida para a gente viver de qualquer jeito, queridos. Para a gente servir a Ele de qualquer maneira, Ele não merece. Toda a glória deve ser devida ao seu nome. E sabe que a nossa maneira de servir é uma adoração, porque servir é uma expressão de adoração. Nós adoramos de várias formas, mas servir é uma semente de honra. Porque você honra a Deus, porque você ama a Deus, você serve a Ele com todo o seu coração. Então já começa da porta, e glória a Deus, né? Porque nós temos diaconato, um departamento precioso para essa igreja. Oh, queridos, eu oro para que nesta manhã a gente possa sair daqui com uma clareza da honra de ser chamado pelo Rei para servi-lo. Sabe, quando alguém é importante, é uma autoridade, se ela te convidasse para servir, tudo o que você queria, você não queria nem ganhar, só para estar perto e aprender e poder servi-la de alguma forma. Agora imagina Deus, que está com você todos os dias, que observa tudo o que você faz e como você faz, porque dele nós não escondemos nada. Até as intenções e motivações do nosso coração diante dele estão claras, estão abertas. Estão entendendo isso? Então, a adoração em si completa, ela provém de um coração que ama ao Senhor. E porque nós amamos ao Senhor, nós vamos servir uns aos outros com amor. Nós vamos dar o nosso melhor. E sabe, querido, sem esperar nada em troca, não. Porque a nossa recompensa vem dele. Sabe, eu estava ali, mas eu vi até, né, o meu amado falar sobre isso, mas eu vou ler de novo. Lucas capítulo 4. Aleluia, o Senhor é bom. Você se alegra por ter sido chamado pelo Rei dos Reis para servi-lo? Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 4. Versículo 8. Olha o que Jesus respondeu quando ele estava sendo tentado pelo diabo. As escrituras dizem, hoje está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Ou, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Servir é cultuar, servir é congregar. Servir é você considerar o que a palavra de Deus diz e praticar. Servir é você tirar o que está escrito e colocar em prática, em ação na sua vida. Se a palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou, amados, esse é o novo mandamento. Olha que responsabilidade. Aquilo que você quer que os outros vos façam, a Bíblia diz, faça você. Você gosta de ser bem servido? Você gosta de ser bem recebido? Você gosta de ser bem tratado? Você gosta de ouvir uma boa música? Um bom louvor? Sabe, que chega, te anima a adorar o Senhor, te motiva. Às vezes você chega meio que, né, desanimado com algumas situações, ou meio chateado com uma circunstância que aconteceu que você não estava esperando. Daqui a pouco você encontra o grupo de música adorando ao Senhor, com tanta expressão de gratidão, de amor, e aquelas músicas que eles começam a cantar, começam a entrar dentro do seu coração, porque é a palavra cantada, e daqui a pouco você está tão envolvido nesse ambiente, e a presença de Deus te toma de uma forma que você esquece até o que passou. Você já não sai mais do mesmo jeito. Olha a importância de cada função. Alguém chega aqui, ele é bem recebido, e ele senta e começa a ouvir a palavra, e daqui a pouco o Espírito Santo convence ele do pecado, e ele decide se render a Jesus. Aí nós temos um grupo de conselheiros que vão ajudá-los a entender essa nova vida, essa escolha, essa melhor decisão da vida deles, que será para a vida toda.
que mudará o curso da vida deles, que mudará o destino deles. Ei, como é que os conselheiros, olha a responsabilidade do que vai passar para esses novos nascidos ou recém-nascidos, porque eles estão começando uma nova vida em Cristo. Eles nem sabem mais ou menos o que vai acontecer amanhã, como é que eles vão. Então, a primeira, depois deles, né, receberem Jesus, tomarem essa decisão, então primeiro contato que ele vai ter é justamente com os conselheiros, que vão explicar a eles o que é o novo nascimento. Que decisão foi essa que vai afetar a vida deles para sempre. E agora eles foram recebidos como filhos de Deus. Não são mais criaturas, mas são filhos. Vão ser tratados como filhos. Vão ter um relacionamento com um Deus Criador, Todo-Poderoso, como filhos. Vão ser íntimos dele. Não vai precisar de nenhum intermediário para poder falar com Deus. Não, eles vão ter acesso ao Pai como filhos, por causa dessa nova decisão de ter nascido de novo. Olha a importância do trabalho que nós desenvolvemos no corpo de Cristo. Não pode ser feito de qualquer maneira. Tem que ser com excelência. Tem que ser com o coração envolvido. Tem que entender que tudo aquilo que eu faço é ao Senhor, que eu estou servindo somente a Ele. Porque eu sirvo a Ele e eu não vou ficar de cara feia com o irmão, quando eu ouvir o que eu não gosto. Ou às vezes até uma correção que é necessária. Porque correção é prova de amor. Quem não te corrige é porque não te ama. Mas se alguém vê você fazendo algo errado e fica calado, esse não é teu amigo. Teu amigo é aquele que vê que você está fazendo algo errado e chega em amor e te corrige. Meu irmão, principalmente com a palavra. A palavra é o manual. Quero saber de conselhos de doutor, não sei de quem, com todo respeito aos doutores, né? Mas se a palavra diz, ponto final, não tem argumento. Tem pessoas que, quando se trata de uma história natural, porque quando a gente está no colégio, a gente estuda todo tipo de história, não é assim? De coisas que a gente nem imaginou para chegar onde nós estamos hoje. Então, as pessoas relatam história. E, sabe, amados, na escola a gente acredita em tudo. Daqui a pouco a gente chega em casa e comentando com os pais, né? Olha, eu não sabia que tinha sido assim, não, o descobrimento das Américas e tal, e tal. Não é assim? A gente fica tudo porque tinha esse entendimento. E a gente toma isso como certo. Mas, querida, eu vou te dizer uma coisa. Você sabe que até na história pode ter coisas que não são verdadeiras? Agora, a palavra não. Se existe uma coisa, queridos, que me deixa, como é que eu posso dizer? Se essa palavra é chateada ou com um sinal de interrogação. O que é que está acontecendo? Argumentar com a palavra? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é o quê? Perfeita, assim como Deus. Mas ela foi escrita por homens, mas homens inspirados. Não foi ideia deles. Eles não escreveram o que eles queriam escrever. Mas foi o Espírito de Deus que os inspirou para salvar a minha vida e a sua. Então, se eu e você queremos ter uma vida bem-sucedida, nós precisamos considerar o que a palavra de Deus diz e levar a sério. Porque, amados, no mundo tem muita gente que considera mais a palavra do que os crentes. Do que alguns. Por quê? Porque eles tomam princípios como verdade, eles praticam e eles têm uma vida bem-sucedida naquela área. Porque eles consideram o que está escrito. De alguma forma, eles aprenderam ou com o pai, ou com a mãe, ou com o tio, ou com a tia. E eles praticam, eles têm... Agora, filho de Deus, escolhendo o que ele vai acreditar e o que ele não vai, me poupe, queridos. Amém. Ou a gente tem a palavra de Deus como verdade e a gente tem compromisso com ela, ou o que a gente está fazendo? Perdendo tempo. Porque se eu digo que a palavra de Deus é o manual da minha vida, amados, qualquer coisa na minha vida que está dando errado, eu tenho que ir para esse manual para poder me corrigir. Para poder ajustar a minha vida. Porque a palavra não vai se ajustar à nossa maneira, não, queridos. Somos nós que ajustamos a nossa vida à palavra. É por isso que a palavra fala sobre renovação da mente. Se você não renovar a sua mente todos os dias com o que a palavra de Deus diz, você vai ser mais um frustrado, porque não vai ter resultado na sua vida.
Mas se você decidir renovar a sua mente todos os dias com a palavra, todos os dias o Espírito Santo vai estar te trazendo instruções. E você vai viver milagres todos os dias. E você vai ver favor dos homens todos os dias. E você vai ver portas se abrindo diante de você. Sabe que você vai ficar surpreendido. Às vezes são pessoas até que nem têm aliança com o Senhor. Nem conhece o Senhor e coloca nele, no coração dele, esse desejo de te ajudar, de suprir uma necessidade sua. Sabe por quê? Porque você é filho. Deus lhe conhece pelo nome. Ele te trata de forma individual. E como é que eu e você temos tratado ou considerado o que Ele tem nos ensinado? Porque é tão bom, queridos. É tão bom saber que somos especiais para Deus. É tão bom saber que Ele está conosco todos os dias. Que nós podemos contar com Ele em todos os momentos. Que Ele é fiel. Que Ele não muda. Que Ele não nos deixa só. Que Ele não nos desampara. Agora, amados, eu sei que Ele é fiel conosco em todo o tempo. E nós? Como tem sido a nossa vida em relação a Ele? Em relação no tocante à fidelidade. A palavra dele diz que nós somos esses ministros da nova aliança. E nós temos um ministério. Esse é o que começa no corpo de Cristo. O ministério da reconciliação. O que é ministério da reconciliação? É você reconciliar o homem que está distante de Deus a Deus. Ser uma ponte, como foi ministrado aqui quinta-feira. Ser uma ponte de milagres. Jesus foi a nossa ponte que nos uniu ao Pai. Jesus foi que se colocou nesse lugar. Nós não conhecíamos o Pai. O homem não conhecia o Pai, a vontade dele. Jesus foi e se colocou nesse lugar. Veio revelar a vontade do Pai através da sua vida. E servindo, como nós estamos falando sobre servir, preste atenção como era que Jesus servia. Que humildade. Para reconhecer as necessidades e suprir. Que humildade para reconhecer o que agradava a Deus e viver uma vida que o agradava em tudo o que fazia. E assim devemos ser nós. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Se você aprender a servir ao Senhor, você vai ser uma bênção onde você estiver. Você vai ser uma bênção na sua igreja. Você vai ser uma bênção na sua família. Às vezes as pessoas, elas ficam até chateadas quando elas são chamadas a atenção por conta da pontualidade, né? De novo. Eu já sei, mas não pratica, não sabe. Se sabe é pior ainda, porque sabe está fazendo as coisas do Senhor relaxadamente. Não fique com raiva de mim, mas a Bíblia diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Amado, se você não for fiel ao Senhor, você vai ser fiel a quem? Se você não servir com excelência ao Senhor, aonde você vai servir bem? Porque como foi dito aqui, se eu não honro ao autor da vida que me dá tudo, a quem eu vou honrar? Patrão? A pai? A mãe? A esposa, o esposo? Se eu deixo de honrar aquele que é tudo na minha vida, queridos. A igreja é o lugar onde nós somos educados. Assim como quando uma criança nasce, chega a uma idade que os pais têm que levá-la para a escola, para ela desenvolver intelectualmente, receber conhecimento, para saber como, né, viver em sociedade, para mais na frente desenvolver uma profissão. Essa mesma consciência que os pais têm, que é necessário levar a criança para a escola, para ela ter conhecimentos gerais da vida, que são conhecimentos que se aplicam aqui, que tem um tempo limitado para viver, quanto mais quando se trata das coisas que são eternas. Não tem preço. Por isso o diabo tem influenciado, e neste tempo, mais do que nunca, as pessoas a ficarem em casa e dizer, eu sou a igreja, não preciso, meu pastor é Jesus. Eu vou para o YouTube, qual é o problema? Está saindo fora do padrão, do modelo, e fora do padrão, Deus não tem responsabilidade com você não. Perigoso. Longe do rebanho, qualquer fera
vai lhe pegar, porque o diabo trabalha com engano. A gente aprende com a natureza, porque foi Deus que criou, amém? Então a gente aprende observando, sabe, tudo que Deus criou foi para habitar em família. Deus não criou ninguém para viver isolado. Alguém que vive isolado, amados, ele tem uma vida derrotada. E também a Bíblia diz, só pensa nos seus próprios interesses. Não vai crescer, não vai a lugar nenhum, porque é egoísta. Deus nos criou para viver em família. Os animais, eles andam em manadas, um cuida do outro, um protege o outro. Mas se um deles fica distraído de alguma forma e se afasta, ele é alvo fácil para ser presa e ser morto. Mas quando ele está em manada, ele está protegido. Assim é o corpo de Cristo. Se você está junto, se você congrega, se você se envolve, se você serve, amados, você não está só porque o Senhor está com você, mas você está cumprindo um princípio que é congregar, porque o próprio Jesus veio nos ensinar a importância de estar todos os dias no templo. E eles iam todos os dias. Os milagres aconteciam no caminho para a igreja, os milagres aconteciam, mas eles não deixavam de estar juntos, aprendendo e conhecendo a vontade do Pai, para viver uma vida que agradasse ao Pai. Jesus disse, o Pai sempre me ouve, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Que comunhão era essa? Que amor era esse de Jesus pelo Pai, que o fez ser bem sucedido na sua missão, onde ele passou só 3 anos e meio, querido. Aleluia. Analisa a sua vida desde o novo nascimento, quanto tempo de crente você tem? Se você é envolvido, amém, se envolva mais, faça com mais excelência, mas se não é, procure se envolver, queridos. Nós só damos fruto, nós só crescemos envolvidos. Então existe o Senhor, através do seu Espírito, atuando nos dons, para estar educando a mim e a você, usando ministros dele, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Isso você não vai aprender na internet. Porque na internet você é impessoal, ninguém nem lhe conhece. Não estou dizendo que você não pode ouvir ministrações, glória a Deus por essa ferramenta poderosa, né? Porque nós temos acesso a ministros, homens de Deus, poderosos que ensinam a palavra e nos ajudam, amém? São conselheiros. Mas, amados, o você ser educado, você não vai ser enganado por qualquer tipo de palavra, ainda que se diga que é palavra de Deus. Olha a importância de congregar. Eu estou falando sobre servir. Quem serve, congrega. Se você acha que só porque está envolvido num departamento já é suficiente, não congrega, você está colocando sua vida em risco. Porque antes do serviço vem a comunhão. E é na comunhão que você é salvo pela palavra, que você recebe instruções para ter uma vida bem-sucedida e não ser enganado, queridos. Porque eu vou te dizer uma coisa, quando a gente senta para ouvir uma ministração, ou para assistir um filme, ou ouvir determinada música, quando a gente está cheio da palavra, a gente é rápido para detectar se aquilo vai ser benefício para a nossa vida ou não. E não interessa o nome que tiver, pode ser famoso no exterior, pode ser famoso no Brasil, saiu da palavra, não quer essa influência na minha vida. Agora, como vamos conhecer a palavra se nem congregar, congregamos? Isso é muito sério, queridos. E eu vejo que essa pandemia foi uma das formas que o diabo usou. E tem usado. Para as pessoas terem uma historinha. Estou com medo. Não, é seguro estar em casa. É seguro nada, amados. A pessoa morre dentro de casa. O ladrão entra dentro de casa. Sua segurança é o Senhor. Claro que você, por ser alguém sábio, você vai ter os cuidados que precisa ter. A gente não vai negar o natural, as coisas que estão acontecendo. Mas não é o natural que vai reger a nossa vida, não. É a palavra. Porque é com a palavra que Deus tem compromisso. Se você está na palavra, você é guardado por Ele. Aleluia. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Porque o teu compromisso é com Deus, queridos. O teu compromisso é com o Pai. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, quando foi para escolher aqueles que iam servir na igreja primitiva,
Olha só as qualidades, vamos ver lá. Atos capítulo 6. Aleluia, o Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. Aleluia. Atos capítulo 6. Obrigado, Pai. Obrigado por tua palavra. Aleluia. Versículo 3. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos deste serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Isso aqui fala sobre o crescimento da igreja, onde foi necessário, né, eles levantar homens para servir o povo e eles se dedicarem à palavra e à oração, porque a igreja estava crescendo em números de forma tão grande que pessoas estavam deixando de ser assistidas. Estão entendendo? E aqui começou a escolha de pessoas para servir, né, dos diáconos, das pessoas que serviam. E olha só os requisitos para servir. Homens respeitados. Quando eu falo de homens, eu vou falar de forma geral. Amém, queridos? Porque Deus não faz acepção de pessoas para servir. Amém? Homens respeitados. Algumas traduções, versões diz, homens de boa reputação. Outras dizem, homens de bom testemunho. Olha só, como Deus leva a sério a nossa vida, não é só dentro da igreja, 4 paredes. É onde nós somos, porque de fato a igreja verdadeira sou eu e você. Aqui é um lugar onde nós nos reunimos para crescermos. Crescermos em sabedoria, crescermos em conhecimento, sabe? Sermos bênção para a igreja, para o corpo de Cristo e também sermos abençoados e sermos alcançados por aquilo que o Senhor quer de nós. Existe uma unção aqui que não existe em nenhum outro lugar, chamada unção coletiva. Onde todos estão reunidos com o mesmo propósito. Estão entendendo? Então, a gente vê que quando foi para escolher pessoas para servir na igreja, em primeiro lugar, teriam que ser pessoas de boa reputação, de bom testemunho, pessoas respeitáveis, pessoas confiáveis. No natural, se a gente trouxer aqui para a nossa realidade como pai e mãe que tem filho pequeno, você não vai colocar qualquer pessoa para cuidar do seu filho. Concorda comigo? Você primeiro vai pesquisar, sabe? Você vai conhecer a família, vai conhecer a pessoa, conhecer seu serviço, para ver se ela está, né, habilitada para cuidar do seu filho. Porque você não vai estar ali, então você vai confiar a vida do seu filho àquela pessoa, aos cuidados dela. Estão entendendo? Agora, imagina no reino de Deus. Você acha que nós somos melhores do que Deus? Se cheio de falhas, né, que nós temos, defeitos, nós procuramos dar o melhor para os nossos filhos, não queremos que mal nenhum lhe aconteça. Imagina Deus em relação a mim e a você. Por que será que tem esses critérios para servir? Porque Deus não quer que os filhos dele sofram danos. Na igreja você vai encontrar pessoas de vários níveis, pessoas que já têm uma caminhada, que sabe, elas podem passar por qualquer situação, então nem estão aqui por amor a Jesus. Mas também vai ter pessoas machucadas, pessoas que estão chegando, pessoas que estão precisando de um acompanhamento, de um crescimento, de um discipulado, e é você que vai estar servindo essas pessoas. Estão entendendo? Então, em primeiro lugar, tem que ser pessoas respeitáveis, pessoas de confiança, em quem você pode acreditar na palavra dela. Confiar no que ela diz. Porque tem pessoas que elas dizem, olha, eu estou aqui para servir, glória a Deus, conta comigo, a hora que você precisar. Quando você precisar, ela não está ali. E às vezes, na hora que você mais precisa, ela liga em cima da hora dizendo, não vou poder ir. E não é só uma vez, não. Aí quando a gente chega para chamar e dizer, irmão, infelizmente, você vai primeiro ver o que é prioridade na sua vida, vai organizar a sua vida, porque por mais desejo que você tenha de participar, você não está sendo fiel, deve ser porque você não tem tempo. Então,
Veja aí o que é prioridade para você. Organiza a sua vida quando você tiver disponibilidade para servir ao Senhor com fidelidade. Amém. Nós estamos aqui para te receber. Mas para fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira, não. É melhor ter um só no grupo de música. Mas que seja fiel, seja comprometido. De ter um grupo enorme com as pessoas. Oh, imagina aí, a igreja começa a oração, o pastor dirigindo aqui, não tem ninguém. Daqui a pouco na oração está o povo tudo correndo lá, ligando os instrumentos. Quando você abre os olhos, já está todo mundo aqui. Ô, Junior, onde esse povo apareceu? Já fiz parte de grupo assim. Isso é fazer as coisas ao Senhor com excelência. Vou até usar um exemplo de um rapaz que está começando, né? Está se preparando para fazer parte do grupo de música e ele esteve conosco na conferência de prosperidade. Ele foi convidado. E eu estava observando. E como ele é conhecido, família do irmão Mauro, é um cristão, né, de outra igreja, e ele se prontificou a dar esse suporte. E no dia que marcou para ele vir mais cedo para ensaiar, ele disse que quando chegou, ele chegou acho que uns 10 minutos mais cedo, ele viu a igreja, as portas fechadas. Aí ele disse, não, vai começar tudo de novo. O povo não vai chegar na hora, porque é músico, né? Acostumado a tocar em outros lugares. O povo não vai chegar na hora, e quando for em cima da hora, vamos passar a música correndo para começar a conferência. Ele pensando, né? Aí ele ligou para o Mauro, mas não, a gente já está tudo dentro da igreja. Hã? Aí foram lá abrir o portão. Quando ele entrou, que ele viu todo mundo lá, todo mundo já, né, com seus instrumentos, todo mundo no lugar. Aquilo ali já fez uma diferença na visão que ele tinha da igreja. Estão entendendo? Até as pessoas que querem levar as coisas com seriedade, se ela chegar num lugar que é desorganizado e bagunçado, desmotiva ela a ficar. Agora, se as pessoas desmotivam, agora imagina Deus, como ele vê isso. Porque isso não é uma oferta agradável a Deus, não, queridos. Isso não é dar o melhor ao Senhor, não. Não ser pontual, pelo amor de Deus. Se você demora para se arrumar, meu querido, comece 1 hora antes, 2 horas antes, mas seja pontual, seja alguém da palavra e de palavra. Porque senão um dia você vai perder o crédito. Olha, perder crédito diante dos homens já não é legal, imagina diante de Deus. Nem quero pensar. Já pensou Deus ter que chamar outro, ungir outro para o seu lugar porque você não é fiel? Misericórdia. Mas são coisas, amados, eu não estou com raiva, nem estou brigando com vocês. Mas são coisas para mexer com a gente, para a gente se analisar e dizer, meu Deus, como é que eu estou servindo? Às vezes eu fico agoniada com meu marido, porque eu nunca vi. Ó, se for para ele chegar atrasado no lugar, ele prefere não ir. Agora, do mesmo jeito que ele é, ele espera que as ovelhas dele sejam iguais a ele, sejam pontuais. Quando não são, puxa a orelha. E sabe uma das coisas que ele nos ensinou muito? Pastor Band, que foi o fundador desse ministério. Amados, teve um tempo na minha vida. Eu acho que eu levava advertência, assim, chamada de atenção, todo dia no meu trabalho. Eu morava longe, né? Tem a desculpa do ônibus, tudinho, mas eu sabia que eu tinha onde para pegar. Já não morava muito perto, eu tinha que me organizar, ser disciplinada para chegar mais cedo. E eu era cristã, desde os 3 anos de idade. Amados, ninguém gosta de ser corrigido. Imagina mais de uma vez, você chegar na empresa, já chega suada, cansada, em cima da hora, aí já tem alguém lá, teu chefe te esperando. Isso é quando ele não te manda voltar para casa, porque passou dos 15 minutos. Não, precisa vir mais. Pode voltar, pode descansar. Não preciso de você hoje, não. Que vergonha! Que mau testemunho de crente! Cuidado, meu querido, porque até para você pegar... Eita, pai, não ia falar nisso, não. Até para você pegar um atestado, sonda o seu coração. Não minta, porque você está dando legalidade ao diabo na sua vida. Pegar atestado sem estar doente, sem precisar, meu querido. Só para estar em casa, me poupe. Eu não sou dona da sua vida e ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Aí depois não entende. Meu Deus, sofri um prejuízo aqui. Alguém me passou a perna aqui. Por que será? Porque, amados, mentira, seja ela qual for, até mesmo sem você falar, mas a intenção, eu vou fazer, só pensar. Aí qual é o problema? Todo mundo faz.
Se eu pedir, vão me dar. E tanta gente, às vezes, precisando trabalhar e não tem emprego. E, às vezes, a gente tem um emprego, mas não está zelando e fazendo de forma excelente. E sabe, queridos, quando eu cheguei nesse ministério, que eu vi, foi uma das coisas que me chamou a atenção, que se eu chegasse atrasado, eu já tinha perdido o culto todinho, praticamente. Aí, eu comecei a observar, sabe? O povo daqui é diferente. Se tiver uma pessoa na igreja, o culto começa. E um dia, e pastor Band no início, ele teve trabalho. Porque o povo era acostumado a marcar, o pastor marcava o culto de 7h30 para começar de 8, porque o povo chegava meia hora atrasado, né? Aí um dia ele disse, irmão, você pode até dizer que é jeitinho brasileiro, mas, amados, nós não temos jeitinho brasileiro, nós somos filhos de Deus. Se nós temos um pai, que é um pai de palavra, e aquilo que ele diz, ele faz, ele não chega atrasado para com você, ele não falha para com você. Agora, imagina você em relação a ele. Você quer que Deus seja fiel, né? Mas você não é fiel. Como é que você quer ser honrado sem ser fiel? Se Deus honra a fidelidade. Você percebe que o servir está associado a todas as áreas da nossa vida, é no trabalho, é em casa, não é? Principalmente em casa, né? Que a gente convive mais tempo. Na igreja, amados, aqui tem que ser uma expressão de quem você é, filho de Deus, comprometido. Comprometido com a palavra, sabe? Sendo bom testemunho diante dos homens. Eu conheço, já ouvi falar de patrões que às vezes não querem nem crente na empresa deles, porque pregam o tempo todo. No lugar deles fazer o serviço, eles estão pregando, eles não sabem agir com... Aí no lugar deles, eles perdem até o emprego. E ainda deixam um mau testemunho. Porque antes existiam empresas que diziam assim, se for crente eu quero. Porque eu sei que não gosta de farra, porque eu sei que é de confiança. Não é assim? Não estou dizendo que isso é uma regra. Mas existe, queridos. Eu mesmo e meu esposo, a gente conheceu um lugar em concessionária que não se vendia carro a pastor. Por conta do mau testemunho. Olha como isso é sério. O nosso nome está em jogo. A nossa palavra está em jogo. E a Bíblia diz, né? Esses homens de Deus, eles chame alguém para servir no corpo de Cristo de bom testemunho, de boa reputação, né? Homens de confiança, cheios do... Amados, quem anda cheio do Espírito, ele não vai ser um crente carnal. Estão entendendo? Mas ele vai manifestar Deus. Ele vai ser alguém manso, alguém humilde, alguém cheio de sabedoria para saber servir e tratar bem as pessoas. Amém, queridos? Diga, o meu serviço glorifica o Pai. Então, tudo isso é para eu e você analisar como é que nós estamos servindo ao Senhor. E nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos, para quem nós estamos fazendo. Porque às vezes, amados, até parece que as pessoas, elas dizem que sabem que estão servindo a Jesus. Mas o comportamento é de quem está servindo a homens. Estão entendendo? Colossenses capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 17 diz assim: e tudo que fizerem, diga a mim, tudo o que fizerem. Então está incluído todas as áreas da sua vida. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Ou seja, Deus vai receber o louvor. É Deus que vai receber ações de graças. Porque você é fiel naquilo que você faz. Falando ou fazendo. Amém? Versículo 23. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para quem? Para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor, a quem servem, é Cristo. Ou seja, você serve a Cristo e a sua recompensa é certa, que virá dele. Se você for fiel, ele vai te promover. Se você for fiel, ele vai te honrar naquilo que você faz. Amém, queridos? Então, antes de você servir ou estar numa posição de liderança, você tem que ter essas qualidades. Mas é para o seu bem mesmo.
É para você ser bem-sucedido em qualquer área da sua vida. É isso que eu mais admiro na palavra de Deus. É porque quando a gente se reúne para ser educado na palavra, é para ser educado para a vida. Porque se você chega num ministério como esse, você fica com raiva porque tem que ser pontual, meu querido, eu não sei como é que está a sua vida. Como é que estão seus compromissos. Como é que estão seus relacionamentos. Porque eu conheço pessoas que elas são tão excelentes no que fazem. Ou seja, pessoas que têm habilidades, dons, talentos naquilo que fazem, que poderia, sabe, ser a pessoa naquele serviço que ela faz. Mas ela não sai do lugar. Não sai do lugar. Por quê? Porque não consegue ser fiel na palavra que dá ao cliente. Tudo se trabalha com tempo, com horário. Se alguém precisa do seu serviço, ele vai dizer, eu preciso para o dia tal. Quando é que eu posso vir buscar? Não é assim? Quem trabalha com... Aí imagina, a pessoa se programa, às vezes até viajar, e vai levar um presente para alguém. Aí ele está confiando na sua palavra, que naquele dia ele nem vai procurar em outro lugar. Você vai dar a ele, aí chega lá e não deu. Oh, estava muito atarefado, aconteceu. Ele não quer saber o que aconteceu. Ele pode até dizer, tá certo, mas também tem uma coisa, você perdeu para ele. Ele nem vai ser mais seu cliente, ainda se ele puder, ele vai fazer mal propaganda de você. Olha que coisa séria. Aí eu aprendo na igreja que eu tenho que ter palavra, porque eu sou uma mulher da palavra. E o meu pai é um pai de palavra. E eu estou na igreja aprendendo, me educando. Eu tenho que ser humilde para aceitar essas verdades, ainda que eu tenha um costume de chegar atrasado, eu preciso me corrigir. Porque Deus me ama tanto que Ele já está me instruindo para a vida. Se você for fiel a esse princípio, onde você chegar, você vai ser bem-sucedido. Porque as pessoas vão ter bom testemunho para falar de você. Você está numa empresa, você sai de lá, foi promovida ou conseguiu algo bem melhor. A sua empresa que você trabalhava vai dar referência de você. Qual é a referência que ela vai dar? Porque se for uma boa referência, você já está contratado. O outro nem lhe conhece, mas por causa da referência da empresa anterior, ele já te contrata. E se tiver uma má referência, você pode ser um excelente profissional. Ser bom no que você faz, mas não avança porque não tem bom testemunho, não tem boa referência, não tem credibilidade. Estão entendendo? Olha como Deus nos ama. Olha que importância a gente estar reunido para se congregar e aprender com o manual de vida a ajustar a nossa vida. Porque aquilo que nós aprendemos aqui é para sermos bem-sucedidos em tudo que realizarmos. Não tem como errar se nós decidirmos ser humilde para ouvir e receber as instruções do Senhor e praticar. Porque Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Porque Ele nos sinaliza, Ele nos instrui, Ele nos educa, porque Ele nos ama e Ele não quer que nós nos percamos como os demais, que estão perdidos por aí. Ou você acha que Deus criou um filho e deu a ele dons, talentos e habilidades e vê ele frustrado ali, sem romper, por conta de coisas que Deus não pode mais fazer por ele, que é uma atitude dele, ser disciplinado. Estão entendendo, queridos? A Bíblia diz que o atleta, em tudo ele se domina para alcançar uma coroa corruptível, não é assim? Quanto mais eu e você, que a nossa coroa é eterna. Quanto mais eu e você, que fazemos essas coisas, é para o nosso bem, mas ainda assim nós somos premiados por Deus, por sermos excelentes, por sermos obedientes, por fazer a coisa certa. Eu nunca vi isso. Você já viu alguém que faz além? Deus faz além comigo e com você. Você está fazendo algo que é benefício para a sua vida. É benefício para você ter uma família bem-sucedida. É benefício para você ser um bom profissional na sua empresa e ser reconhecido. E ainda Deus te recompensa por isso. Porque você está trazendo glória e louvor para Ele diante dos homens por aquilo que você faz, meu querido. Existe recompensa, existe benefícios àquele que é fiel. Daniel foi livre da cova dos leões porque ele era fiel ao Senhor naquilo que ele fazia. Daniel decidiu se separar, mesmo estando numa cultura, numa nação diferente, ele decidiu no seu coração: eu não vou me contaminar.
Daniel não se deixou influenciar nem contaminar por uma cultura que adorava outros deuses. Daniel tinha um Deus e somente a ele foi fiel e ele serviu. Na hora que Daniel precisava de socorro, porque os inimigos de Daniel conseguiram lançar ele na cova dos leões, quem é que estava lá para socorrer Daniel e mostrar quem era o Deus dele? Fidelidade te promove. Fidelidade te recompensa. Aqueles inimigos da festa, eita, pronto, agora a gente pode trabalhar para o rei, né? Porque aquele que era empecilho, a gente conseguiu destruir. Daniel passou 3 dias lá, querido, os leões em jejum. E os leões não comeram Daniel. 3 dias. E quando o rei foi chamar Daniel, é interessante que ele chama servo do Deus Altíssimo, porque ele sabia que era por causa da fé de Daniel, que Daniel foi lançado para a morte, porque o rei tinha um bom testemunho de Daniel como funcionário. Estão entendendo? Daniel era tão excelente que o rei nem queria jogar Daniel na cova dos leões, mas o rei estava preso a uma lei que ele mesmo tinha assinado. E quando o rei, a Bíblia diz que ele nem conseguia dormir. Quando ele foi lá chamar Daniel, que Daniel disse: ó rei, vive para sempre. O Deus a quem sirvo enviou os seus anjos e me livrou da boca dos leões. E quando o rei tirou Daniel, Daniel era apenas um ministro lá de uma excelente posição por conta da sua fidelidade. Mas quando Daniel saiu, Daniel foi promovido. E Deus foi glorificado, porque até então nem todo mundo conhecia o Deus de Daniel, mas a partir daquele momento todo o reino conheceu o Deus de Daniel. E o rei instituiu outra lei. Amém, queridos? Eu estou encerrando, sabe? Sadraque, Mesaque e Abdenego com a vida. Eles preferiram morrer do que negar a Deus. Às vezes tem coisas tão pequenas que eu e você podemos fazer. E por amar a Deus nós não fazemos. Sabe, são coisas que para a gente é até, ou seja, ganho, naturalmente falando. Estão entendendo? Mas quando quebra princípios, quando não alegra a Deus, a gente por amor a Deus não faz. Pode até parecer prejuízo na hora, mas só será ganho para você e você vai ver por quê. Porque Sadraque, Mesaque e Abdenego foram outros que não se dobraram para adorar outros deuses. E eles foram lançados aonde? Na fornalha ardente. E sabe o que acontece? Não somente da fornalha, né, porque eles foram lançados na fornalha, mas na fornalha Deus os livrou. O fogo não teve poder para destruí-los. Os homens que iam jogá-los morriam queimados. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam passeando solto no fogo, e o rei viu que existia alguém com eles, porque ele via 4 homens, não eram mais 3. E Deus foi glorificado, porque aqueles homens não negaram. Poderia te falar de muito mais. Exemplos que a gente tem na palavra de homens que foram fiéis. José estava como escravo num país estrangeiro, injustiçado, vendido pelos próprios irmãos. Mas por sua fidelidade a Deus, ele decidiu não pecar, ele não quis trair o seu Senhor. Aonde ele chegava, tudo aquilo que ele fazia com excelência, ele dava o seu melhor. Porque ele poderia estar revoltado, amados, porque ele estava num lugar que ele não deveria estar, ele não merecia. Mas ele estava lá, ele aproveitava cada oportunidade que tinha para fazer o seu melhor. E a Bíblia diz que era visto, era visível, que Deus era com ele por aquilo que ele fazia. E José, de escravo, ele foi promovido à maior liderança no Egito, depois de Faraó. Né, como a Bíblia diz, sentado no trono, Faraó era a maior autoridade, mas fora do trono, José era a maior autoridade. Um estrangeiro! Mas isso é impossível, se colocar um estrangeiro na mais alta posição de honra. Deus faz assim. Nós vivemos num mundo que tem culturas diferentes do reino. Nós vivemos num mundo que adora outros deuses. Nós vivemos num mundo que tudo Deus entende. Sabe? Tem nada a ver, isso é normal, mas é o mundo que prega e nós devemos decidir não se contaminar com o mundo, porque nós somos luz, e aonde a gente colocar a nossa mão vai prosperar, por causa da excelência de Cristo dentro de nós, nós vamos manifestar naquilo que nós fazemos para Ele. Amém, queridos?
Sejam abençoados na prática da palavra. Aleluia.